Linguagem C++. Exercício resolvido em C++ para a soma de matrizes. Soma de matrizes. Exercício 14.20. Na álgebra matricial, a soma de matrizes é notada e definida por A mais B igual, abre colchetes, A índice J mais B índice J, fecha colchetes, M por N, onde A, abre colchetes, A índice J, fecha colchetes, M por N, é uma matriz com M linhas e N colunas. E B igual, abre colchetes, B índice J, fecha colchetes, M por N, é outra matriz com M linhas e N colunas. Vamos fazer uma pequena modificação no exercício original. Nesse nosso enunciado, pede-se para desenvolver um programa para calcular a soma de duas matrizes. O programa deverá aceitar que tanto o número de linhas, assim como o de colunas, seja no máximo 10. O usuário do programa deve cadastrar os elementos de entrada. Desenvolver a lógica dentro da main. Matrizes são tabelas. Matematicamente, começamos a indicar para cada posição o índice da linha e depois o índice da coluna. No nosso exemplo, em verde representa o índice da linha, que vai de 1 até m. Em vermelho, o índice da coluna, que vai de 1 até n. Mas a representação matemática não é a mesma que nós usamos na representação computacional. Por conta que o índice de variáveis indexadas em C++ começa de zero, computacionalmente a matriz, que também é uma tabela em C++, será representada a partir da linha 0 até a linha m-1 e da coluna 0 até a coluna n-1. Dessa forma, o primeiro elemento será A índice 00, diferente de A11, que seria na representação matemática. Um outro elemento qualquer da matriz, por exemplo, a posição matemática A índice 32, será computacionalmente o A índice 21, ou seja, o índice que seria entendido matematicamente menos 1. Então, a linha 3 vai virar o índice 2, a coluna 2 vai virar o índice 1. E a última posição, que seria A índice mn, computacionalmente vai ficar A índice m-1, n-1. m-1 representa a última coluna, a última linha, e n-1 representa a última coluna. Na prática, as duas matrizes terão exatamente o mesmo número de elementos. Apenas a representação começa a partir de zero, quando se pensa em termos de programação. Genericamente, a soma de matrizes, m linhas por n colunas, implica em dizer que as matrizes originais, no nosso exemplo, a matriz A e a matriz B, precisam ter obrigatoriamente o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E a sua matriz resultante vai precisar ter exatamente o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas das matrizes originais. Num caso particular, uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, cada posição correspondente que vai gerar a matriz resultante será gerada da posição correspondente das matrizes originais. Em termos práticos, a posição C índice 0 será calculada pela posição A índice 0 mais a posição B índice 0. A posição C01 será calculada pela soma de A índice 01 mais B01. E assim sucessivamente até a última posição, nesse exemplo de 3×3, a posição C22 será a soma de A22 mais B22. Quando vamos fazer a programação, o código precisa que a gente reserve a matriz. O comando que a gente vai utilizar para reservar a matriz vai ser exatamente double A da matriz A, os dois índices de linha e coluna, 10, 10. B, os dois índices, linha e coluna, 10, 10. C, os dois índices, linha e coluna, 10, 10. I e J vão ser variáveis de controle para nós nos loopings que nós vamos navegar nas matrizes. E M e N vai representar, respectivamente, o número de linhas e colunas da matriz. Quando nós perguntamos o número de linhas,
em princípio, o usuário deve digitar um número válido, ou seja, entre 1 e 10. Mas, se o usuário digitar um número menor do que 1, ou seja, negativo ou zero, ou maior do que 10, por exemplo, 11, 12 ou maior, esse número vai representar uma dimensão que não condiz com a memória reservada. Para isso, estamos usando um looping, while m menor que 0 ou m maior que 10. Avisamos que a leitura é inválida e pedimos um novo valor. Se o usuário ficar insistindo em digitar um valor inválido, ele fica nesse looping até um valor válido ser digitado. Analogamente, o usuário também pode digitar um número de coluna inválido, que pode ser zero ou negativo, ou pode ser maior que 10. Então, assim como fizemos com as linhas, efetuamos uma rotina de verificação, aguardando que o usuário digite um valor válido. Vamos ver esse exemplo da execução desse pedacinho do programa. A primeira rotina que verifica um valor válido, eu coloquei, por exemplo, quando ele pergunta quantas linhas, o valor 12. Ele cai no loop e diz valor inválido e pergunta novamente o número de linhas. Digitei o número 3, que era válido. Assim, também para a coluna, quando ele pergunta quantas colunas, propositalmente coloquei menos 5. Ele coloca valor inválido e fica esperando que eu digite um novo valor. O procedimento ficará executando esse looping até um valor válido ser digitado. Depois que passamos pela etapa de verificar a ordem das matrizes, na verdade, quantas linhas e quantas colunas vão ter, preciso cadastrar as matrizes de entrada. Uma delas é a matriz A. Então, eu irei navegar da primeira até a última posição, indicar qual índice que desejo ver e ler a respectiva posição desse índice. Assim também iremos proceder com a matriz B. Navegaremos da primeira até a última posição e iremos mostrar qual índice desejamos saber e iremos ler o valor desse índice. Dessa forma, se eu imaginar que vou preencher todas as posições da primeira matriz com o número 1 e todas as posições da segunda matriz com 2, teremos essa tela. A leitura da matriz A está destacada a parte do código que é efetuada. Veja que a exibição do índice fica bem nítida quando a gente vê o contexto como um todo. Da mesma forma, a parte da matriz B está devidamente destacada e pode-se novamente ver a exibição do índice e digitação, no caso, sempre foi 2 para esse nosso exemplo. Uma vez com os dados cadastrados, podemos efetuar a soma. A rotina de soma não exibe resultado na tela, né? Mas internamente eu navego cada posição da matriz C e gero o resultado dela, localizando a mesma posição da matriz A e B e efetuando a soma. Finalmente, quando a matriz está preenchida, eu posso exibi-la. Uma das formas de exibir é montando uma pequena tabela. Esse nosso resultado, porque todas as posições nós vamos ter 1 mais 2, todas as posições terão o número 3 como resposta. Mas preste atenção, o primeiro for, ele está passando pelas posições de linha. Para cada linha eu tenho um for, e ele navega da primeira coluna até a última. Repare, Cout, C e J e o barra T invertido, né? Barra T, a barra invertida. O que está acontecendo nessa linha? Ele exibe a posição C e J e avança uma tabulação. E ele faz isso para cada linha. Quando ele termina a linha, o comando que nós encontramos, Cout endline, seria o último comando que ele faz para cada linha, ou seja, ele muda de linha. E na próxima linha repete o processo. O resultado é essa pequena tabela que nós podemos observar. Para caber numa tela, eis um exemplo de uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas por 2 colunas. A matriz A é unitária, ou seja, todos os valores valem 1. A matriz B, todos os valores valem 2. E a tabela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, eis o resultado.
Bom estudo!